Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Samuel e eu sou estudante de psicologia e hoje eu trouxe 5 fatos sobre psicologia. Eu espero que você goste do vídeo, lhe convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like para dar aquela força e vamos embora pro vídeo. E para começar do começo, quem nunca se perguntou o que é psicologia? De forma bem simples, psicologia é o estudo da mente e do comportamento. Se a gente pegar o termo lá do grego antigo, psique significa alma ou espírito. Já logia é o estudo de. Então, psicologia seria o estudo da alma, seria o estudo do espírito, da essência do ser humano em si, do que torna nós o que nós somos. Mas trazendo para o mundo atual, a psicologia ela estuda a nossa mente, o nosso comportamento e basicamente a essência do que nos faz ser humano. E a psicologia que a gente conhece, ela ainda é muito nova. E ela nasce ali entre a mistura de filosofia, de entender a vida, e a biologia, que é a ciência do corpo. Por isso que ela está em tudo, na sociologia, na medicina, na linguística. Onde tem ser humano, tem psicologia. E um carinha que eu não poderia deixar de trazer aqui é o Freud. O Freud era um médico neurologista bem à frente do seu tempo. Ele não criou a psicologia inteira, mas ele criou a psicanálise, que foi muito importante e abriu as portas para o que a gente conhece hoje como a psicologia da escuta. Vamos agora para o segundo fato, que parece muito óbvio, mas que muitas pessoas se confundem, que é a psicologia, ela não é senso comum. Mas aí você me pergunta, pô Samuel, eu já ouvi falar de psicologia do senso comum, já ouvi pessoas falando sobre, mas o que é isso? Eu vou te explicar. O senso comum é aquele conhecimento que você usa no dia a dia. É o conhecimento que vai passando de geração em geração, mas que não tem comprovação nenhuma. Quer ver exemplos clássicos que provavelmente você também já usou? Ah, fulano é desse jeito, mas é porque o signo dele é Gêmeos. Esse daí é senso comum puro. Outro que também é um clássico, né? Ah, pra curar depressão é só ocupar a mente. Ou pros homens, né? Capitão Lotte. Esse daí é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Mas o senso comum adora falar isso. Esse daqui também é um clássico, muito comum. Fulano tal cursa psicologia, hein? Ou ele já é psicólogo, então toma cuidado, porque ele fica analisando todo mundo. Todo psicólogo fica analisando o tempo todo. Quem dera a gente pudesse ter esse superpoder. E outra, haja cabeça pra querer ficar analisando o tempo todo, tudo e todo mundo. Também não é assim que funciona. Chega uma hora que cansa, não é assim. Mas você viu como o senso comum funciona? E o senso comum, ele traz isso, de querer explicar as coisas de uma forma muito mais fácil. Então, quando você vai num psicólogo, o psicólogo ali, ele não está te dando um conselho de um amigo simplesmente baseado na vida dele. Ele está usando técnicas que foram testadas e que foram comprovadas pela ciência para poder funcionar. E agora chegamos no terceiro fato, que é a psicologia não tem apenas uma única resposta para as coisas. Sendo assim, é como se vários psicólogos usassem óculos de cores diferentes para enxergar a mesma situação. É muito interessante. Quer um exemplo? Imagina que a gente está tentando entender o bullying na escola. Se a gente olhar pela perspectiva comportamental, o foco está no ambiente. Então o psicólogo ele vai analisar se o agressor ele repete esse comportamento porque assim ele recebe mais atenção dos seus colegas, ou se ele viu esse comportamento em casa e assim aprendeu. Mas se a gente mudar para a perspectiva biológica, aí o foco vai ser o cérebro. Então, cientistas vão investigar se há alguma alteração no córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que controla nossos impulsos, a parte da empatia, do controle da emoção, ou se há alguma disfunção neurobiológica que está fazendo com que esse indivíduo tenha menos sensibilidade à dor do outro. Aí você me pergunta, Samuel,
Qual é a perspectiva que está certa? Qual é a correta? Nenhuma. Mas espera aí, calma. A resposta é que nenhuma delas sozinha, mas sim as duas juntas. Porque na psicologia não se trabalha com exatidão matemática. Até porque o ser humano está em constante mudança o tempo todo. Então, cada área vai contribuir com um pedaço do quebra-cabeça. E já que a gente está falando de várias perspectivas, vale lembrar que a psicologia tem muitos subcampos, ou as vastas áreas de atuação. Quando você pensa em um psicólogo, qual é a primeira imagem, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Acredito que é o clássico consultório, o divã, o psicólogo ali sentado, anotando o que você está a falar. E essa é a famosa e tão popular psicologia clínica, que é bastante popular e conhecida e super importante. Mas a real é que a área da psicologia tem um leque absurdo. Então, se você faz o curso, você pode trabalhar com a psicologia organizacional, você pode trabalhar com a psicologia forense, você pode trabalhar no hospital com a psicologia hospitalar, com a psicologia do esporte, não apenas focada na clínica. Ou seja, onde tem comportamento humano, tem o subcampo da psicologia atuando. E a verdade é que se você olhar com atenção, a psicologia está literalmente o tempo todo ao nosso redor. Ela não fica presa ou se limita apenas a uma sala de terapia ou de uma faculdade. O mundo lá fora usa a psicologia o tempo todo contra e a favor de você. Por exemplo, quando você entra dentro de um aplicativo como o TikTok, Instagram e passa 2 horas rolando a tela e sem perceber que o tempo passou, isso não é apenas um acidente. É a psicologia comportamental pura. As redes sociais são desenhadas usando o conceito de recompensa intermitente, que é a mesma lógica utilizada em caça-níqueis de cassino. Ou seja, a psicologia estuda o comportamento porque ele move o mundo. E agora, para fechar o quinto fato, se tem uma coisa que durante essa jornada eu aprendi é que estudar psicologia torna a vida melhor. E eu não estou falando apenas da vida do paciente, mas a nossa. Quando você começa a entender o mecanismo por detrás da mente humana, você passa a se cobrar menos e a entender mais o outro, a se colocar no lugar do outro, ter mais empatia. Você sabe que o ser humano não é uma coisa só, mas sim um complexo, é a junção de várias coisas. Isso é, cada ser humano é único e tem sua subjetividade, e nada vai ser igual para todo mundo. Você começa a se perguntar o que é que aconteceu na vida dessa pessoa para ela começar a agir assim. Estudar psicologia me ensinou e continua me ensinando todos os dias que o ser humano é complexo e cheio de camadas, mas que todo mundo está apenas tentando encontrar seu próprio caminho. Mudar a forma como a gente enxerga o mundo também muda a forma como a gente vive nele.